Galerinha, vamos lá. Essa questão é a questão 153 da prova amarela do Enem 2022 do segundo dia, prova de matemática. Então se liga aí. Era uma questãozinha que falava sobre análise de gráfico, mais especificamente com a parte de estatística, que é a parte de mediana, beleza? E tinha uma outra relação envolvida, que era a relação de lucro. Então eu precisava lembrar, mas na própria questão ele explicava essa relação de lucro, tá? Então vamos lá. Então se liga aí na questão. Então ela falava mais ou menos assim, ó. O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa, expressos em milhões de reais, no decorrer de meses de um determinado ano. Beleza. A empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva. Então ele fala aqui, ó, que para obter lucro, a diferença entre a receita menos a despesa tem que ser positiva, certo? E ela vai ter prejuízo quando essa diferença passa a ser negativa. Tranquilo? Então vamos lá. O comando da questão está logo abaixo aqui do gráfico, certo? Ele fala assim, ó, qual é a mediana em milhões de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa deste ano. Então, pessoal, aqui tem uma pegadinha gigante. Por quê? Porque você só vai calcular a mediana daqueles valores que te deram lucro, daqueles meses que te deram lucro, certo? Então é isso que a gente teria que observar dentro da questão. Então vamos lá. Então eu vou calcular aqui o lucro de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, dos 12 meses. E daí nós vamos observar aquele que deu lucro ou que deu prejuízo. E aí nós vamos organizar um rol só com os valores dos lucros, né, de forma crescente ou decrescente. Lembre que a gente vai calcular aqui a mediana. Então o que eu precisaria lembrar da mediana? A mediana é um termo central que ele vai estar localizado no rol, mas o rol ele tem que estar organizado de forma crescente ou decrescente, beleza? Então cuidado com isso. Então vamos lá. Então no mês de janeiro, a receita aqui é a parte mais escura, certo? Ó, ela foi equivalente a 6. Então nós vamos dizer que o lucro aqui em janeiro vai ser assim, ó, 6 menos o valor da despesa, que nesse caso aqui foi 3. Então o mês de janeiro teve um lucro de 3 milhões de reais, beleza? Fevereiro. Então, fevereiro nós temos aqui que a receita foi 4 milhões e a despesa foi maior, foi 5. Ó. Então, 4 menos 5, nós tivemos aqui um prejuízo. Então, eu vou colocando assim, ó, para destacar que isso aqui foi um prejuízo, certo? Beleza, março. Março nós vamos ter que a receita foi equivalente a 3 e a despesa foi equivalente a 2. Então, 3 milhões menos 2 milhões, nós temos 1 milhão, então aqui deu lucro. Em março, abril. Abril, observe que a despesa foi maior. Você poderia até fazer assim, ó. Todas as vezes que a despesa fosse maior, você não usava. Por quê, professor? Porque aí você ganharia tempo, certo? Ó, então aqui a despesa foi maior do que a receita, então não vou calcular. Onde é que teve mais a despesa aqui, ó? Maior. Aqui em outubro. Pronto, e nos outros meses teve lucro, certo? Observe que a receita foi maior do que a despesa. Então, abril, eu não vou calcular para a gente ganhar tempo. Então, vamos para maio. Maio, observe que eu tive, ó, a receita equivalente a 6 milhões. 6 milhões. E a despesa equivalente a 1. Então, nós tivemos aqui um lucro de 5 milhões. Beleza, junho. Junho, a receita foi equivalente a 5. Então, receita equivalente a 5. E a despesa foi equivalente a 2 milhões. Então, vai ficar equivalente a 3 milhões de lucro. Julho. Julho também teve lucro. Então, observe que eu tenho aqui a receita foi de 6 milhões e a despesa foi equivalente a 4 milhões. Então, 6 menos 4 dá 2. Agosto. Observe que agosto teve um prejuízo, observe que a despesa está maior do que a receita, então nós não vamos calcular aqui em agosto. Setembro, nós vamos ter que a receita foi de 7 milhões, então setembro, 7 milhões, menos 3 milhões de despesas, então aqui nós passamos a ter 4 milhões de lucro. Outubro teve o prejuízo, observe que a despesa está maior do que a receita. Novembro teve um lucro, então quanto foi esse lucro aqui de novembro? Então vamos calcular. Então vai ficar 8 menos 7, então teve um lucro de 1 milhão.
E dezembro também teve lucro, a receita foi equivalente a 6, então vai ficar aqui, ó, 6, menos a despesa que foi equivalente a 2, então nós vamos ter 4. Organizando esse rol, então lembre, a gente vai calcular a mediana, então a mediana precisa estar organizada de forma crescente ou decrescente, vou colocar aqui no cantinho. Então nós vamos começar colocando os valores menores, então eu tive aqui o menor lucro foi em maio, que foi 1, e em novembro, que foi 1 também. Então, você coloca esses dois valores aqui, certo? Ó, depois, de forma crescente, o lucro foi maior aqui em julho, então 2. Eu tenho mais algum 2? Não. Vou ter lucro maior do que 2 aqui em junho, 3. E janeiro também 3 aqui em cima, certo? Ó, beleza. Depois, nós vamos ter lucro maior do que 3 em setembro, então aqui 4. E em dezembro também, ó, 4 milhões. E por último, dos lucros, nós vamos ter maio equivalente a 5. Então, observe que o rol está organizado de forma crescente. Então, esse era um macete para calcular corretamente essa questão, certo? Quem não colocou corretamente, com certeza marcou o distrator. Quem também utilizou os valores de todos os meses, incluindo lucro e prejuízo, também caiu no distrator, que vai ter uma outra alternativa com esse resultado. Então a ideia é que quando o número de termos for par de um rol, o que eu preciso lembrar na mediana? Você vai pegar os dois termos centrais desse rol, somar e dividir por 2. Professor, como é que eu sei aqui quem era o termo central? Eu tenho 8 meses que me deu lucro, certo? Então, a metade de 8 é 4. Então, você vai pegar o quarto termo mais o quinto termo, somar e dividir por 2. Então, essa mediana, observe que se eu somo 3 mais 3 dá 6, dividido por 2, a mediana aqui passa a ser 3. Então, a alternativa correta era a letra D de danado. Então, é uma questãozinha bem massa, envolvendo análise de gráfico com a relação de lucro, mais a ideia de mediana. Então, galerinha, você que está chegando agora no canal, senta o dedo no like aí. Se já é inscrito, comenta essa questão, se foi fácil, foi difícil, como é que estava o nível dela. E se ainda não faz parte do canal, se inscreve no canal para dar aquela força e tamo junto. Valeu!